Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos, disse Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é terça-feira, dia 1º de agosto. Estamos começando mais um mês na graça, na bênção do nosso Deus. E hoje nós também temos a alegria de celebrarmos Santo Afonso Maria de Ligório, ele que é bispo e doutor da Igreja. Foi ele que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, para aqueles que querem se consagrar a Nossa Senhora e assim fazer todas as obras para agradar Maria. Também nesse mês de agosto também somos chamados a recordar as vocações. Esse também é o mês vocacional. E nesse ano nós estamos celebrando o ano vocacional com o tema Vocação, Graça e Missão. Que cada um de nós reconheçamos que verdadeiramente a nossa vida é missão. Deus nos chama para trabalharmos no seu reino. Então, que nós possamos saber qual é a nossa vocação para produzirmos muitos frutos, frutos que nos conduzam à vida eterna. E agora vamos meditar o Evangelho que está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Nesse mês vocacional, caríssimos irmãos e irmãs, também nós somos chamados a ler esse Evangelho na ótica da vocação, do chamado de Deus. Deus que dá o dom da vida a cada um de nós e nós somos chamados a multiplicar os dons. Fazemos dessa nossa vocação uma graça na vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui pensando que estamos num grande parque de diversão, que eu só faço aquilo que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Mas precisamos reconhecer que aqui estamos para fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, eu encontro a minha realização, a minha felicidade e também a salvação. Nós que ouvimos no Evangelho de hoje os discípulos perguntando para Jesus explicar a parábola do joio. Com certeza você já deve saber qual é a de semelhanças e a diferença entre o joio e o trigo. O joio e o trigo são bem parecidos externamente, mas quando você pega o joio e esmaga ele, o que acontece? Ele não tem semente, ele não dá fruto nenhum. Já o trigo, sim, ele é parecido com o joio, mas quando você esmaga ele, ele aparece as sementes. E lançando essas sementes, vai produzir mais trigo e assim que vai produzir muitos frutos. Então essa é a diferença. Por isso que Jesus Cristo condena essa realidade do joio, que também são parecidos com aqueles que são, infelizmente, cerceados pelo inimigo de Deus, que vai conviver com o trigo, ou seja, com aqueles que praticam o bem, que se esforçam a viver a vontade de Deus, bebem da mesma fonte, sugam as energias, mas infelizmente não produzem fruto nenhum. A sua oração é uma oração que não produz fruto, é uma oração totalmente estéril. Daí nós somos chamados a perceber, baseado na palavra de Deus hoje, como é que está a nossa vida espiritual. Será que é uma vida espiritual baseada na do trigo, que produz muitos frutos, frutos que nos levam cada vez mais a confiar em Deus e a amar o próximo, querer ajudar cada vez mais? Ou a nossa oração está cada vez mais parecida com a oração do joio, que não produz fruto nenhum, que é totalmente estéril e que, infelizmente, nos faz afastar diante de Deus? Precisamos exercitar em nossa vida uma oração confiante, para que verdadeiramente, confiando na graça de Deus, possamos produzir esses frutos que nos conduz à vida eterna.
Nós que também ouvimos nesse evangelho de hoje, Jesus Cristo falando dessa realidade que no final dos tempos vai acontecer uma triagem. No fim dos tempos virão os anjos que vão separar aqueles que fizeram o bem daqueles que não fizeram o bem. E aqueles que não fizeram o bem, o que vai acontecer? Serão jogados fora, serão queimados na fornalha. Daí, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos ir nos preparando, porque o reino dos céus não se dá só depois dessa realidade. Ele começa aqui. À medida que eu vou praticando os mandamentos, as bem-aventuranças, as obras de misericórdia, este é o testamento de nosso Senhor Jesus Cristo para aqueles que verdadeiramente desejam entrar no reino dos céus. Que busquemos então sermos cada vez mais cristãos santos, nos esforçando a viver a vontade de Deus. Voltando lá no início da nossa reflexão do nosso programa de hoje, nós falávamos sobre de Santo Afonso Maria de Ligório, ele que escreveu o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Que nós possamos, com certeza, conhecer esse livro e poder desejar também consagrar a nossa vida para que Nossa Senhora possa ser a nossa eterna intercessora e nos ajudar a trilhar esse caminho que nos conduz ao reino dos céus. Que possamos viver bem a nossa vocação. Aqueles que já escolheram a sua, que possam pedir a graça de Deus, a intercessão da Virgem Maria para vivê-la bem. E aqueles que ainda estão nesse processo de discernimento, rezem cada vez mais e peçam a sabedoria a Deus para escolher a vocação que te fará feliz e realizado. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imploremos a bênção de Deus para essa nossa terça-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e abençoe esse mês que estamos hoje iniciando, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Buscai primeiro a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia.